Senhores vereadores, público presente, senhoras e senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site do YouTube e da fanpage da Câmara, boa noite a todos. Convido o senhor secretário a proceder à verificação de presença dos vereadores. Vereador Adriano Aronchi. Presente. Vereador Alfredo Milaré Neto. Presente. Vereador Ângelo Rafael Berizzo Silveira de Mello. Presente. Vereador Jairo de Castro Oliveira. Presente. Vereador João Batista Martellini Filho. Presente. Vereador José Carlos Egonha Júnior. Presente. Vereador Manuel Vicente Modesto. Presente. Vereador Mário Domingues Júnior. Presente. E vereador Luiz Antônio Pizol Grigolon, presente. Havendo número regimental para abertura da sessão, invocando a palavra de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Mário Júnior que proceda à leitura do trecho bíblico e convido a todos para ficar em pé. Boa noite a todos. Salmo 36. O pecado é como oráculo para o ímpio. Fala-lhe ao fundo do coração, diante dos seus olhos, não há temor de Deus. Lisonjeia-se perante si mesmo, de não encontrar em si mesmo pecado digno de ofensa. As palavras de sua boca são falsidade e mentira. Deixou de ser honesto e fazer o bem. Medita a iniquidade do seu leito, anda pelo mau caminho e não quer evitar o mal. Senhor, a vossa bondade toca os céus, a vossa fidelidade as nuvens. A vossa justiça é igual aos montes altíssimos, os vossos juízos como o abismo profundo. Vós salvais, Senhor, homem e animais. Quão preciosos, ó Deus, os vossos favores. Os filhos dos homens abrigam-se à sombra das vossas asas, saciam-se da abundância da vossa casa. Na torrente de vossas delícias lhe dais de beber. Em vós está a fonte de vida, e na vossa luz é que vemos a luz. Prodigalizai vossos favores aos que vos amam. A vossa providência ao de coração recto. Não me alcancem os pés dos soberbos, nem me remova a mão dos ímpios. Já caem por terra os malfeitores. Estão derrubados, não podendo levantar-se. Convido o senhor secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa da ata da sessão anterior, senhor presidente. Está em votação o requerimento do nobre vereador Jair de Castro, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura do expediente, iniciando pelos projetos. Projeto de lei de número 55/2022. Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.451.144,65. Data de entrada 4/11/2022, de autoria do Poder Executivo. O projeto de lei número 55 de 2022 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade, em 4 de novembro de 2022. Projeto de resolução 10/2022. Altera a resolução de número 01/2022, de 15 de março de 2022, que regulamenta a concessão de auxílio alimentação e cesta natalina aos servidores da Câmara Municipal de Tietê, nos termos do artigo 56 do inciso 1º da Lei Municipal de número 3.848 de 2021. Data de entrada 03/11/2022, de autoria da mesa diretora. O projeto de resolução 10 de 2022 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade, em 4 de novembro de 2022. Projeto de lei de número 56 de 2022. Dispõe sobre as contratações de artistas de rua, grupos de bandas, músicos e afins locais, de pessoas locais, em shows e exposições e eventos artísticos, culturais, musicais e similares, organizado pelo município de Tietê ou por instituições que recebem auxílio, subvenção ou contribuições do poder público municipal
e da outras providências. Data de entrada, 7/11/2022, de autoria do vereador Luiz Antônio Pizol Grigolon. O projeto de lei 56 de 2022 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça, Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade em 7 de novembro de 2022. Emenda substitutiva 04/2022. Substitui a emenda e o artigo 1º do projeto de lei de número 50 de 2022. Data de entrada 04/11/2022. De autoria do vereador Alfredo Melaré Neto. A emenda lida pelo senhor secretário foi anexada ao respectivo projeto. Dando continuidade ao expediente, convido o senhor secretário a proceder com a leitura dos requerimentos. Requerimento de número 475 de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe essa Casa de Leis da possibilidade de disponibilizar a colocação de ao menos um banheiro químico no dia da realização das provas de habilitação para dirigir, que são realizadas no bairro Alto Tietê, na rua Prefeito Antônio Romano Esquincariol. Data de entrada, 04/11/2022, de autoria do vereador Jairo de Castro Oliveira. Está em discussão o requerimento 475. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Luiz Grigolon. Primeiramente, vereador Jairo, quero parabenizá-lo por essa solicitação, por esse requerimento e pela sua sensibilidade. Isso daí é uma coisa que a gente já vinha observando já há algum tempo, que é a dificuldade das pessoas, principalmente das mulheres, ao realizarem o exame para habilitação, tem no local, que não dispõe de banheiro, não dispõe de nada. E justamente nesse dia de maior estresse, nervosismo, a pessoa frequentemente tem a urgência miccional e outras coisas. Então, parabéns ao senhor por essa manifestação e esse reconhecimento que o senhor teve. Viu? Peço para assinar em conjunto com o senhor, se o senhor permitir. Continua em discussão o requerimento 475. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Adriano Aron. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos acompanham aqui na sessão e pela internet. Gostaria de parabenizar o vereador Jairo pelo requerimento, pedir autorização para assinar em conjunto. É uma reivindicação antiga, uma briga antiga que todas essas pessoas que estão no período de tirar carta, de fazer as suas aulas, passam esses perrengues lá em dia de prova principalmente, né? Senão, no caso do homem, geralmente ele desce lá para o meio do mato, faz o que tem que fazer, vergonhosamente. E no caso da mulher, tem que depender de algum morador ali da região que abra a porta e ceda o banheiro da casa. Então, é uma situação que não combina com a cidade de Tietê, acho que nós não precisamos passar por isso. Sendo assim, peço autorização para assinar em conjunto e torço para que seja atendido dessa vez, já que há anos atrás não é atendido esse pedido. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 475. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Jair de Castro. Boa noite, senhor presidente, o novo vereador, funcionário da casa. Boa noite, povo que nos assiste, quem assiste pela vez. Eu tive observando nesses últimos exames o vexame, que principalmente o público feminino passa, é grande, cara. É um vexame grande. É que nem o novo vereador que acabou de falar, mas o novo vereador Grigolon. O homem não, o homem desce para lá, é da turma que mija em pé, ele dá um jeito lá. Mas o público feminino é muito constrangedor, cara. É muito constrangedor. E, além disso, eu tenho números, muitas cobranças, muitas pessoas me pediram. Então, eu acho que está na hora de o prefeito fazer uma parceria com as autoescolas, né? Porque, até aí, o cara que está tirando carta, ele está pagando. Ele não está tirando a carta de graça. Então, assim, tem que ter um lugar adequado para poder fazer todas as necessidades. Né, senhor presidente? Eu espero que o prefeito tome providência, faça uma parceria com os donos de autoescola também, né? Porque eles também são pouco
responsável por isso, e leva pelo menos um banheiro químico lá no dia. Só isso aí, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento 475. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Mário Júnior. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, ao povo que nos assiste, ao público presente. Obrigado pela presença de todos. Tem uma vereadora Mirim aqui com nós também. Seja bem-vinda. Primeiramente, a respeito do assunto, nobre vereador aí, parabéns pelo requerimento. E a gente já tem conversado sobre isso, né, Gerson? E agora, no dia 3 de novembro, foi protocolado na prefeitura o pedido de um terreno para as autoescolas. Então, chegamos assim no bom senso que as autoescolas montem uma associação para que assim o executivo possa, né, ceder esse terreno para eles. E vamos torcer para que isso realize, porque isso aí vai ser uma benfeitoria para os nossos munícipes, né? Principalmente o pessoal que lá vai ter a carteira de habilitação. Então eles vão ter um terreno próprio, tendo seus banheiros, sua sala, um lugar, né, decente para que eles possam ter as aulas e fazer seus exames. Então vamos torcer para isso aí. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento 475. Está aberta a votação do requerimento 475. Requerimento 475 aprovado. Requerimento de número 476, 2022, contém fotos. Requeiro, ouvindo ao plenário, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, realize os devidos estudos e informe essa Casa de Leis da possibilidade da instalação de suportes para estacionamentos de bicicletas na Praça Dr. Elias Garcia e Largo São Benedito, colocando em prática, assim, parte da Lei Municipal 3.402/2013, que autoriza o Poder Executivo a criar o sistema cicloviário no município de Tietê e da outras providências. Data de entrada, 7/11/2022. De autoria do vereador Luiz Antônio Pizol Grigolon. Está em discussão o requerimento 476. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Grigolon. Senhor presidente, aqui uma reivindicação antiga dos ciclistas e dos usuários em geral de bicicletas da cidade de Tietê, de ter um local, muitos deles que vêm ao centro não têm onde deixar sua bicicleta. E aqui, inclusive, já existe uma lei que autoriza o Poder Executivo a ter um plano cicloviário, e isso está incluído nessa lei aí. Inclusive, a gente faz uma sugestão aqui, que é o sistema do U invertido, que chama esse sistema de estacionamento, que é o mais barato que existe, é o melhor que tem, porque traz segurança para a bicicleta, que dá para colocar diversos tipos de cadeados, esse tipo de coisa. Então, assim fica o nosso pedido aí, que pelo menos a prefeitura inicie ou passe a fazer parte dessa lei que já existe desde 2013. Então, que a prefeitura, pelo menos, inicie esse tipo de atividade na cidade aqui. Tá? Esperamos contar com a colaboração do Executivo para isso daí. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento 476. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Manuel Modesto. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, povo que nos assiste. Quero parabenizar o doutor Grigolon pelo requerimento e quero pedir autorização para mim subscrever junto. Perfeito, meu senhor. Só isso, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 476. Está aberta a votação do requerimento 476. Requerimento 476 aprovado. Requerimento de número 477, 2022. Requeiro, ouvindo ao plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, envie a esse Poder Legislativo, por meio eletrônico, cópia integral de todo o procedimento da dispensa de licitação de número 520 de 2022,
ou seja, desde a sua requisição até a nota fiscal dos serviços prestados pelo vencedor. Data de entrada, 7/11/2022, de autoria do vereador José Carlos Egonha Júnior. Está em discussão o requerimento 477. Está aberta a votação do requerimento 477. Aberta a votação. Requerimento 477 aprovado. Requerimento de número 478 de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, envie a esse Poder Legislativo, por meio eletrônico, cópia integral de todo o procedimento de dispensa de licitação, da licitação de número 817 de 2022, ou seja, desde a sua requisição até a nota fiscal dos serviços prestados pelo vencedor. Data de entrada, 7/11/2022, de autoria do vereador José Carlos Egonha Júnior. Está em discussão o requerimento 478. Está aberta a votação do requerimento 478. Requerimento 478 aprovado. Requerimento de número 479 de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie, senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, envie a esse Poder Legislativo, por meio eletrônico, cópia integral de todo o procedimento de dispensa da licitação de número 944 de 2022, ou seja, desde a sua requisição até a nota fiscal dos serviços prestados pelo vencedor. Data de entrada, 7/11/2022, de autoria do vereador José Carlos Egonha Júnior. Está em discussão o requerimento 479. Está aberta a votação do requerimento 479. Requerimento 479 aprovado. Requerimento de número 480, 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, envie a esse Poder Legislativo, por meio eletrônico, cópia integral de todo o procedimento de dispensa de licitação de número 952 de 2022, ou seja, desde a sua requisição até a nota fiscal dos serviços prestados pelo vencedor. Data de entrada, 7/11/2022, de autoria do vereador José Carlos Egonha Júnior. Está em discussão o requerimento 480. Está aberta a votação do requerimento 480. Requerimento 480 aprovado. Requerimento de número 481 de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, envie a esse Poder Legislativo, por meio eletrônico, cópia integral de todo o procedimento de dispensa de licitação de número 954 de 2022, ou seja, desde a sua requisição até a nota fiscal dos serviços prestados pelo vencedor. Data de entrada, 7/11/2022, de autoria do vereador José Carlos Egonha Júnior. Está em discussão o requerimento 481. Está aberta a votação do requerimento 481. Requerimento 481 aprovado. Requerimento de número 482 de 2022.
Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contatos com a secretaria competente, envie a esse Poder Legislativo, por meio eletrônico, cópia integral de todo o procedimento de dispensa de licitação de número 982 de 2022, ou seja, desde a sua requisição até a nota fiscal dos serviços prestados pelo vencedor. Data de entrada, 7/11/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 482. Está aberta a votação do requerimento 482. Requerimento 482 aprovado. Requerimento de número 483 de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, envie a esse Poder Legislativo, por meio eletrônico, cópia integral de todo o procedimento de dispensa de licitação de número 1017 de 2022, ou seja, desde a sua requisição até a nota fiscal dos produtos entregues pelo vencedor. Data de entrada, 7/11/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 483. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Júnior Regonha. Senhor presidente, eu desejo boa noite a todos, senhores servidores desta casa, público presente e que nos assiste pelas redes sociais, YouTube, Facebook. Senhor presidente, eu falo no último requerimento de uma sequência de diversos que solicita processo de dispensa, procedimentos de dispensa que a prefeitura realizou, procedimento padrão, fiscalização, compete a obrigação nossa, mas registrando, senhor presidente, que isso se fez necessário porque o site de transparência da Prefeitura Municipal, ele não nos fornece elementos suficientes que permitam que tenhamos acesso a informações de documentos que viabilizasse a fiscalização e o controle que a Câmara Municipal deve exercer sobre essas contratações sem que tivéssemos que pedir formalmente. Infelizmente, o site, o portal da transparência não oferece esses dados, inclusive em relação a 2022, eu não sei se a Secretaria Legislativa estamos aguardando por alguns dias, mas verificamos também que em relação a 2022, as informações dos empenhos não indicam o nome do vencedor das dispensas, o que também torna ainda mais dificultosa a nossa fiscalização, e aí nos obrigou a fazer essa relação e fazer essas solicitações. Espero eu que a Prefeitura corrija em relação a 2022, o portal da transparência, e passe a indicar quem vem sendo e quem tem prestado serviço ao município, afinal de contas tem recebido dinheiro público e, portanto, tem que ser fiscalizado todo esse processo. Espero eu que a Prefeitura também, entendendo e vendo que isso caberia a ela, ou seja, fazer um portal da transparência com maior dados e mais informações possíveis, tornaria desnecessário esse procedimento, me encaminhe esses procedimentos por via digital, evitando, como ocorreu em alguns casos, respostas como vem aqui e consulte. Não que eu tenha preguiça e não queira ir, iria com o maior prazer, mas a guarda, a posse, a vigilância sobre os documentos públicos é de quem as tem, ou logo é da Prefeitura. Como que farei eu para ir até a Prefeitura, ter acesso a um departamento de arquivo, documentos, sendo que essa responsabilidade de guarda, de gestão e de posse é da Prefeitura?
Então, a responsabilidade de ter isso e entregar isso ao Poder Legislativo é da Prefeitura. Se fizesse por meios eletrônicos, acessíveis e que trouxesse o maior número de dados e elementos, ninguém precisaria pedir. E eles não precisariam providenciar as cópias digitais e nós teríamos acesso, fiscalizaríamos e ponto final. Mas não é o que está acontecendo. Peço uma parte, vereador. Salientando que a lei diz que é obrigação do Executivo fornecer informação ao Legislativo. Salientando que a lei diz que a falta dessa emissão de informação chega até caracterizar crime de probidade administrativa. Lógico que ninguém vai incriminar um prefeito por causa disso, acho que é um negócio muito, pequeno e irrelevante. Mas a falta de informação é algo sério. Quando essa Câmara solicita informação, é dever da Câmara solicitar e é dever da Prefeitura passar a informação. Hoje, tudo é mais facilitado pela questão virtual. Então, tipo assim, vai imprimir uma pancada de folha? Não, vamos me mandar o arquivo e ver lá. Ou seja, tem N situações que facilitam esse translado de informações. O que não é aceitável é a falta de informação, né? Então, parabéns pela busca e espero que seja atendido dessa forma. Exatamente. Eu acredito que se a Prefeitura tivesse um instrumento no site da transparência, mas a gente atende o que diz a lei. Eu sei, e daí? Forneça mais dados, disponibilize os documentos em PDF, porque o portal da transparência, ele permite em determinado campo que você lance ali todos os PDFs, contratos, atos que foram firmados. Por que não lança ali? Lança, você tem acesso, você vê, você já tira suas dúvidas, você já tem a disponibilidade de todos os dados, aumenta a transparência, o município ganha um ponto lá na transparência do Tribunal de Contas, na eficiência de informações, e dispensaria eu fazer uma série de requerimentos como esse. Mas, infelizmente, além de não ser assim, agora piorou, que eu não sei nem quem venceu. Tem que fazer uma série de diligências que eu entendo que poderiam ser evitadas, ou eu deixo de fazer a fiscalização, que não é uma opção minha. Eu não tenho opção de deixar de fazer ou fazer. É uma obrigação minha. Eu não tenho essa opção. O mandato outorgado pela população, ele não te dá o direito de escolher. Você tem que fazer. Então, não adianta ficar chateado, bravo, falar, nossa, pede tudo esse documento. Não adianta. Isso aí quem fala é a lei. Você dá uma parte? Claro. Não, é que nem você acabou de falar. E nós estamos representando a população. Exatamente. Você está entendendo? É nós que tem que explicar para a população, que é nós que estamos representando. E é nós que tem que ver, tem que cobrar. Nós não estamos aqui para executar, estamos para cobrar. E está de parabéns para os seus requerimentos. Tá bom, não, velho? Obrigado, viu, Jair? Então, eram essas minhas considerações, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento 483. Está aberta a votação do requerimento 483. Requerimento 483 aprovado. Requerimento de número 484, 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, tome as providências necessárias para a realização do serviço de limpeza pública e capinagem nas áreas verdes e praças localizadas no bairro Povo Feliz. Data de entrada, 7/11/2022. De autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 484. Está aberta a votação do requerimento 484.
Requerimento 484, aprovado. Requerimento de número 485/2022. Requeiro, ouvindo ao plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, realize os estudos financeiros, administrativos e jurídicos para envio de projeto de lei a esta Câmara Municipal, excluindo a exigência de compensação da jornada especial concedida ao servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência física, ou seja, nas hipóteses do parágrafo único do artigo 129 da Lei Complementar de número 03/2019 e do parágrafo único do artigo 43 da Lei Complementar 02/2019. Data de entrada, 7/11/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 485. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Júnior Regonha. Senhor presidente, tanto o estatuto como a legislação que regulamenta a carreira de servidor público, se é letista e o estatutário, tem em suas disposições a previsão de que o servidor que tenha filhos, cônjuges ou até dependentes de qualquer grau, vamos dizer assim, que tenha deficiência e dependa de uma atenção especial, de um acompanhamento especial, que ele tenha uma redução na sua jornada de trabalho. E isso é um direito claro, não só numa lei municipal, é um direito em diversas leis e diversos níveis. Isto por quê? Porque há situações e há casos em que a presença desse representante, da mãe, ou do pai, ou do avô, ou do irmão, enfim, de quem cuida dessa criança, deste adulto, desse idoso dependente, ele precisa estar presente em determinadas terapias. Inclusive, ele faz parte, em alguns casos, desta terapia. E aí, porque a lei prevê a possibilidade de você conceder um regime diferenciado de jornada de trabalho. Mas o que acontece? Ao mesmo tempo em que ela concede isso, ela exige que se compense. Ou seja, então, se você pega uma mãe que tem um filho autista, ela tem que frequentar lá a terapia dele, que muitas vezes dura 3, 4 horas em um dia. Depois num dia sim, um dia não, ela tem que estar lá de novo 3, 4 horas no dia. Você vai compensar essa jornada, você vai dar essa jornada diferenciada para ela, mas depois você vai compensar. Quando é que ela vai executar essa jornada? Quando vai ser essa compensação? No sábado? Como que vai ser? E se é uma atividade administrativa no sábado, você não tem? Você vai pôr ela dentro de uma escola vazia no sábado, porque você tem que compensar, porque você deu a ela uma jornada, numa situação de que é, evidentemente, e de forma notória, necessária e justo. Então, o que a gente solicita aqui? Que a prefeitura reveja isso e tire essa obrigatoriedade da compensação e deixe a previsão apenas do que diz respeito à jornada específica. Lembrando que, para o servidor público que é portador de deficiência, também tem esse direito. Mas, no caso dele, a jornada não é exigida a compensação. Então, fica aí a nossa solicitação para a prefeitura. Esperamos a sensibilidade do senhor prefeito, Vlamir Sandei, nesta questão, que atenderá muitas pessoas, muitas famílias, que se veem hoje ou tendo desconto nos seus rendimentos, ou não conseguindo acompanhar os tratamentos, ou em alguns casos, inclusive, o filho acaba não fazendo tratamentos que seriam importantes para ele. Fica aqui a nossa, porque afinal de contas, todo mundo precisa do trabalho, precisa da renda. Não é uma opção. Muitas das vezes não é uma opção. Você não tem opção de falar assim, olha, eu vou abandonar isso daqui. Não tem como. Até porque aquela criança também depende da força do trabalho da mãe, né? Então fica aqui, enfim, é notório, é lógico, é claro, é cristalino, nem se precisa de muitas delongas.
Então fica aqui a nossa sugestão, esperamos a sensibilidade do nosso Poder Executivo em relação a essa questão, que tenho certeza não trará prejuízo a ninguém, muito pelo contrário, auxiliará e contribuirá com pessoas que dependem sempre da presença de alguém no seu dia a dia. Então fica aqui a nossa solicitação, senhor presidente. Eu agradeço a palavra. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 485. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Luiz Grigolon. Mais uma vez aqui, quero parabenizar o vereador Júnior Regonha pela sensibilidade de ter atentado por esse assunto, uma coisa que é muito pouco discutido e que, para a pessoa que necessita, é de uma importância capital. Então, a gente sabe da dificuldade que essas pessoas têm, verdadeiros heróis que conduzem e trazem seus filhos deficientes. Eu sinto vergonha, eu não tenho esse tipo de deficiência dentro da minha casa, mas cada vez que eu vejo um pai na rua, sempre encontro, cuidando de um filho deficiente, eu me sinto pequeno perto dessa pessoa. Então, sabe, eu acho, vereador Júnior, isso daí não deve ser um pedido, isso aqui é impor uma obrigação, a prefeitura tem que fazer isso, é como uma obrigação. É muito pouco que uma prefeitura pode fazer por seu funcionário que tem esse tipo de problemática. Você concede uma parte? Claro que até para um adendo, exatamente. Infelizmente, até nós, como legisladores, não podemos fazer isso por iniciativa nossa, porque é de competência exclusiva do Executivo, compete a ele, trata-se de funcionalidade e gestão de corpo de servidores, e aí é a competência de cada casa, né? Legislativo, executivo, executivo. Para esse adendo. Tá, obrigado, João. E também, já não sei se eu falei, pedi para assinar em conjunto, se o senhor autoriza. Então, fica aqui esse apelo ao senhor prefeito aí. Tá? É um reconhecimento a essas pessoas aí que conseguem lidar com essa dificuldade no dia a dia. Né? Então, e até porque, se houver esse desconto, essa pessoa que tiver que repor, ela já tem a dificuldade que uma criança dessa já gasta mais do que normalmente uma criança sem a deficiência. Então, fica aqui esse apelo. Eu tenho certeza que isso aqui, o nosso prefeito aqui tem a sensibilidade para isso daí. Eu falo aqui de coisas que eu tenho certeza que o Dr. Vlamir vai atender essa solicitação aí. E peço, acho que seria uma coisa interessante se todos pudessem estar assinando em conjunto isso daí. Eu acho que é uma reivindicação mais do que justa, viu? Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 485. Está aberta a votação do requerimento 485. Requerimento 485 aprovado. Requerimento de número 486, contém fotos. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe esse Poder Legislativo se o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgotos, Tietê, SAMAI, já constatou a ocorrência de coloração de água no bairro Jardim Bonanza. Em caso positivo, quais são as causas e quais foram as providências adotadas. Data de entrada, 7/11/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 486. Está aberta a votação do requerimento 486. Requerimento 486 aprovado. Requerimento de número 487, 2022, contém fotos. Requeremos, ouvindo o plenário, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, providencie a elevação da placa de estacionamento exclusivo para deficiente físico
localizada na rua Olegário de Camargo, altura do número 70, na calçada da Escola Ângulo Absoluto, a fim de evitar acidentes com pedestres que por ali transitam. Data de entrada, 7/11/2022, de autoria dos vereadores José Carlos Regonha Júnior e Adriano Arouque. Está em discussão o requerimento 487. Está aberta a votação do requerimento 487. Requerimento 487 é aprovado. Requerimento de número 488 de 2022, contém vídeos. Requeiro ouvir no plenário que se oficie o senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe esse Poder Legislativo que se segue. Primeiro, já estão em andamento as providências para a restauração do imóvel da antiga APAI? Em caso positivo, qual o estágio dessas providências? Segundo, o playground instalado no local foi reformado? Em caso positivo, quando foi concluída a reforma? A reforma foi realizada por servidores públicos ou por empresa terceirizada? E quanto custou a reforma? E qual foi a empresa responsável pela sua execução? Encaminhar processo integral da dispensa. Terceiro, qual a justificativa para manter o playground no referido local, sendo tomado por nova deterioração e perdido no mato? Por que o referido playground não é reinstalado em outro espaço público ou unidade escolar carente desse equipamento? Requeiro ainda que sejam determinadas providências para transferência e reinstalação do referido playground em outro espaço público ou unidade escolar que não tenha esse equipamento público e possa efetivamente servir a uma comunidade, a uma família e a uma criança. Data de entrada, 7/11/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 488. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Júnior Regonha. Senhor presidente, eu pediria que nossa Secretaria Legislativa passasse o vídeo. Esse vídeo foi filmado na segunda-feira, ontem. Eu, sinceramente, não consigo entender. Quem tiver interesse pode ir no lugar e ver. Pelo que a gente observa, é um playground que foi reformado, pintado, novinho. E está no mato, lá no antigo imóvel da PAI. E não é de hoje, não. É de muito tempo que está lá. Eu tenho certeza que muitos desses vereadores já andaram por muitas das escolas e viram quantas e quantas escolas não tem playground e as crianças não podem brincar no playground, ou estão com alguns totalmente detonados. E aí, ó, a prefeitura tem um playground novinho, pintadinho no meio do mato, na APAI, para ninguém usar. Peço uma parte, vereador. Claro. Alguns anos atrás, um grupo de estudantes do curso de cinema, se eu não me engano, da Faculdade de Salto, Itu, gravou um curta-metragem aí de uma casa assombrada. E é o cenário ideal para um filme de terror. Uns brinquedos tão bem cuidados que podia ser usado em qualquer outro lugar de cidade, desse abandono aí, jogado desse abandono. Então que a prefeitura olhe com
utilize melhor o aparelho que ela tem, né? E eu não consigo entender por que isso está assim, por que fazem isso ou por que não fazem, por que dessa omissão, por que você faz a restauração de vários brinquedos, deixa abandonado numa área já abandonada, sendo que poderia estar sendo utilizado para o lazer, recreação de tantas e tantas crianças, seja em escola, seja em espaços públicos. Tantas mães pedem, cara. Tantas famílias pedem. Põe lá no meu bairro, não tem nada. São Pedro fizeram um lá. O campo do São Pedro, lá no São Pedro, tem tudo quebrado, detonado. Um monte de criança vai lá brincar lá, num negócio quebrado, detonado. Você é de uma parte? Concedo. Imagina se no meu bairro tivesse um desses aí. Então, Tá entendendo? Pra você ter uma ideia. É duro assim, ó, no meu bairro não tem nada. De público, praça pública, brinquedo para criança, não tem nada. Podia tirar aqui, ó. Não, agora a gente está falando sério. É dinheiro público que está jogado lá. Não é dinheiro particular, é dinheiro público. Então, quando se trata de dinheiro público, tem que ter zelo. Quando se trata de qualquer objeto público, tem que ter zelo. Quantos bairros não estão precisando daquilo lá? Está de parabéns pelo requerimento. obrigado. Vô. E aí fica a nossa indignação, que não tem como deixar de expor, porque senão fica ali, está já começando a enferrujar de novo, vai estragar de novo, ninguém usou, e ali está abandonado. Fica o nosso pedido também que isso seja transferido já de forma eficiente em algum lugar, que alguém possa utilizar disso, que as crianças possam utilizar desse equipamento. E fica a pergunta do prédio, que evidentemente já é algo mais complexo, porque envolve uma série de outras questões, inclusive desafetou-se com troca do Cirepem atual, onde o Cirepem ficou com o prédio aí, e a prefeitura, a ela foi dada a liberdade de usar e utilizar aquele prédio como bem quiser. Um prédio que está ali, eu não sei qual é os futuros projetos da prefeitura para isso, a ela compete dizer, e por isso que eu estou perguntando. Então, fica aí, senhor presidente, a nossa indignação em relação a essa situação que eu diria, no mínimo, inexplicável. Continua em discussão o requerimento 488. Está aberta a votação do requerimento 488. Requerimento 488 aprovado. Requerimento de número 489, 2022, contém fotos. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria pertinente, providencie com a máxima urgência o conserto da calçada da Avenida Afonso Celso Rodrigues Curso, altura do número 550, em frente ao estádio Alfredo Melaré, no bairro Coab. Data de entrada, 7/11/2022, de autoria do vereador João Batista Martellini Filho. Está em discussão o requerimento 489. Está aberta a votação do requerimento 489. Requerimento 489 aprovado. Requerimento de número 490, 2022, contém vídeo. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, tome as providências necessárias com relação à água que fica empoçada em frente à residência de número 520, na Avenida Afonso Celso Rodrigues Cruz, e não chega na boca de lobo existente logo à frente, localizada na esquina da Rua José Paulo. Data de entrada, 7/11/2022, de autoria do vereador João Batista Martellini Filho. Está em discussão o requerimento 490. Está aberta a votação do requerimento 490. Requerimento 490 aprovado.
Moção de número 77 de 2022. Moção de pesar aos familiares do Dr. José Geraldo de Pontes Fabres, conhecido como Dr. Adinho, falecido no último dia 4 de novembro, data de entrada 7/11/2022, de autoria do vereador Luiz Antônio Pizol Grigolon. Está em discussão a moção 77. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Luiz Grigolon. Quero deixar aqui os meus sentimentos aos familiares do Dr. Adinho, em especial ao nosso amigo ex-vereador Udal. Fica aqui nossas homenagens a ele e nossos sentimentos. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão moção 77. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Júnior Regonha. Eu também, primeiramente, quero pedir autorização para subscrever com o nobre vereador Luiz Grigolon, lembrando das grandes obras e grandes ações do doutor Adinho, como empresário, como assessor jurídico, como advogado, vereador, prestou grandes serviços públicos e privados ao município de Tietê, merecedor dessa moção de pesar e de lembrança à sua memória e à sua imagem. Deixo também os meus sentimentos a toda a família, em especial ao Dal, que foi vereador, presidente dessa Câmara Municipal, também a dona Rosa, viúva do doutor Adinho, com quem foi por tantos anos casada. Fica aqui, então, meu pedido, Grigolon, e desde logo as nossas homenagens e o meu voto favorável. Continua em discussão moção 77. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Adriano Aron. Senhor presidente, gostaria de pedir autorização de assinar em conjunto com o autor, em homenagem ao legado do Dr. Adinho, diante da advocacia tieteense, diante da sua participação no cenário, acho que até político também, mas esportivo de nossa cidade. Ele que teve uma vida bastante ativa, bastante proativa, bastante colaborativa. Eu gostaria de assinar em conjunto, em sentimento de pesar a toda a família. Continua em discussão a moção 77. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Jair de Castro. Só para pedir o novo vereador para subscrever junto. Claro. Continua em discussão a moção 77. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Manuel Modesto. Quero parabenizar o doutor Grigolon e quero pedir para subscrever. Claro, Manuel. Prazer. Obrigado. Continua em discussão a moção 77. Está aberta a votação da moção 77. Moção 77 é aprovada. Não havendo mais matérias para o expediente, não havendo nenhum vereador inscrito para fazer o uso da palavra livre, solicito permissão ao plenário para podermos passar sem intervalo para a ordem do dia. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levante-se. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Vereador Adriano Aronchi. Presente. Vereador Alfredo Milaré Neto. Presente. Vereador Anjo Rafael Benítez Silveira de Mello. Presente. Vereador Jairo de Castro Oliveira. Presente. Vereador João Batista Martellini Filho. Presente. Vereador José Carlos Egonha Júnior. Presente. Vereador Manuel Vicente Modesto. Presente. Vereador Mário Domingues Júnior. Presente. E vereador Luiz Antônio Pizol Grigolon, presente. Havendo o número regimental, solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Projeto de lei de número 49/2022 dispõe sobre o reajuste de vencimentos e salários dos servidores públicos municipais no termo do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Data de entrada 18/10/2022. Autoria do Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei 49 de 2022. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Júnior Regonha. Senhor presidente, eu peço a palavra para esclarecer que vou me abster a essa votação. Não posso votar nesse tipo de matéria, tendo em vista que o projeto traz vantagens diretas à minha pessoa.
diante disso, e mesmo que por questões legais e morais, estou me abstendo da votação. Continua em discussão projeto de lei 49 de 2022. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ângelo Rafael. Boa noite a todos. Nos mesmos moldes que o doutor Júnior mencionou, também sou servidor, então estaria patrocinando causa própria. Por conta disso, também irei me abster. Somente isso, agradeço. Continua em discussão projeto de lei 49 de 2022. Está em votação projeto de lei 49 de 2022. Projeto de lei 49 de 2022 aprovado. Emenda substitutiva 04/2022. Substitui a emenda e o artigo 1º do projeto de lei 50/2022. Data de entrada 4/11/2022. De autoria do vereador Alfredo Milaré Neto. Esta emenda pretende excluir os vereadores do reajuste pretendido pelo projeto. Em razão da emenda substitutiva 04/2022 ser de autoria deste presidente, passo a presidência ao vice-presidente Adriano Aronchi para que o mesmo conduza a discussão e votação da emenda. Está em discussão a emenda substitutiva 04 de 2022. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador, doutor Júnior Regonha. Senhor presidente, a emenda 4/2022, ela vem substituir o artigo 1º do projeto de lei 50/2022, que tinha como objetivo a concessão de reajuste aos subsídios dos vereadores. Eu quero aqui fazer a manifestação que foi já emanada da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu sou presidente, tenho a honra e a satisfação de contar com os membros Mário Júnior e Jairo de Castro, e nós nos manifestamos em relação a esta questão e recomendamos não entramos na questão da inconstitucionalidade, tendo em vista a divergência que tem no Poder Judiciário, mas recomendamos a rejeição do projeto, e aí que vem a emenda de Vossa Senhoria, que vem de encontro ao nosso entendimento, tendo em vista que a controvérsia reside na inconstitucionalidade de concessão de reajuste geral aos agentes políticos, tendo em vista a regra da anterioridade da legislatura prevista no artigo 29, inciso 6 da Constituição Federal. Comporta esclarecer, senhor presidente, que o Egresso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo seguia entendimento consolidado pela possibilidade constitucional e legal da edição de lei sobre essa matéria. Contudo, já após inúmeras decisões de inconstitucionalidade prolatadas pelo órgão especial do Egresso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e órgão especial é o órgão que julga a constitucionalidade de uma lei, ele é pleno, formado por todos os desembargadores. Em sede de controle constitucional de constitucionalidade, a Corte de Contas vem exarando recomendações aos gestores públicos, orientando-os a observar o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no sentido de que os membros do Poder Legislativo se submetem ao princípio da anterioridade legislativa e assim não fazem jus ao reajuste remuneratório. Note-se, a propósito, o teor da recomendação exarada nos autos do TC 005845-989, 16.9, referente às contas da Câmara Municipal de Ouro Verde. É uma jurisprudência, vamos dizer assim, que nós quisermos citar. Finalmente, conquanto possam ser relevadas essas questões mais controversas, bem como os apontamentos remanescentes, considero oportuno o registro das recomendações abaixo articuladas para que a Câmara Municipal de Ouro Verde se dedique com mais eficácia aos aperfeiçoamentos da gestão legislativa. Procure adequar-se à atual orientação que tem prevalecido no âmbito do Poder Judiciário,
acerca da concessão da RGA, Revisão Geral Anual, no sentido de que os subsídios dos vereadores devem ser fixados na legislatura anterior, permanecendo imutáveis em prestígio ao princípio da anterioridade. É necessário pontuar ainda que o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em recente decisão prolatada em 12 de abril de 2022, nos autos do TC 004828-989-186, Câmara Municipal de Jales, inclusive juntamos esse entendimento, condenou o responsável pelas contas a ressarcir o erário municipal com as devidas correções dos valores pagos aos vereadores a título de reajuste geral anual respectivo subsídio. Portanto, senhor presidente, meu voto, fundamentado agora aqui, é favorável a essa emenda que exclui acertadamente esse reajuste do subsídio. Muito obrigado. Continua em discussão a emenda substitutiva 04 de 2022. Está aberto a votação para a emenda substitutiva 04 de 22. Aprovado com 6 votos favoráveis e 2 abstenções. Projeto de lei de número 50/2022. Dispõe sobre o reajuste de subsídios de agentes políticos da administração direta e indireta e Câmara do município de Tietê, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Data de entrada, 18/10/2022, de autoria do Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei 50 de 2022. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Júnior Reguer. Senhor presidente, vou seguir a mesma linha de que eu fiz no ano passado, que foi o meu voto, e vou votar contrário a essa lei, a esse projeto de lei, e faço também, como eu disse, a Comissão de Constituição e Justiça fez um estudo e recomendou. Não que vossas senhorias sejam obrigadas a acatar, cada um vota do jeito que quiser, mas eu vou seguir o parecer da CCJ a respeito de entendimentos anteriores, que diz que é necessário frisar que na sessão virtual realizada em 17 de dezembro de 2021, o plenário do Egrégio Tribunal... Espera aí, deixa eu pegar aqui, que eu quero ler na íntegra. Que o plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal reconheceu por unanimidade a repercussão geral da matéria nos autos do recurso extraordinário número 1344.400 relativo ao tema 1192. Segundo se depreende do teor da respeitável decisão, a afetação do processo pela sistemática da repercussão geral tem como objetivo a reafirmação da jurisprudência dominante da Suprema Corte, no sentido de que a vedação da concessão de reajuste geral anual aos vereadores estende-se aos agentes políticos do Poder Executivo Municipal. Confira-se a propósito o teor da tese aprovada. É inconstitucional lei municipal que prevê o reajuste anual do subsídio dos agentes políticos municipais, por ofensa ao princípio da anterioridade. Traçadas tais considerações, torna-se possível concluir que o entendimento pacífico é de que os vereadores não faz jus à revisão geral anual, ao passo que ainda está pendente de julgamento nos autos de recurso extraordinário número tal, 1344.400, tema 1192, se tal compreensão se estende ou não aos agentes políticos. Existe uma discussão jurídica, que tem uma repercussão geral que será julgada, e com base nela eu não me sinto sobre o aspecto jurídico, não entendo que a matéria está pacificada no Poder Judiciário a ponto de aprovar essa repercussão, essa aprovação da revisão geral anual aos agentes políticos. Então, meu voto é contrário, respeitar as posições contrárias. Estou seguindo a CCJ, não sei como cada um vai votar. Continua em discussão o projeto de lei 50 de 2022. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Grigolon. Eu também
Acho que é uma matéria que ainda não está pacificada. Então, eu vou seguir a orientação da CCJ nossa, que optou por voto contrário a essa matéria. Tá? Sem muito coisa. Respeito o voto contrário também aqui, que é uma questão de entendimento aqui, né? Cada um entende de uma forma e tem que ser respeitado. Muito obrigado, senhor presidente. Está em discussão o projeto de lei 50 de 2022. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador João Martellini. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, demais pessoas que nos assistem, eu, com relação à abordagem do nobre colega Dr. Júnior Regonha, não tiro a razão dele, mas, veja bem, até agora as decisões foram no sentido de que pode haver esse reajuste, certo? E esse caso que ele citou ainda não foi decidido, não se sabe qual que vai ser o desline, mas até agora é permitido. E eu penso o seguinte, veja bem, o agente político, ele é funcionário igual ao funcionário concursado, né? E nós temos reajuste, veja bem, o comércio, ele reajusta os produtos dele de acordo com a inflação, né? Os empregados das empresas têm seu salário reajustado de acordo com a inflação, né? O salário mínimo é reajustado, no mínimo, pela inflação, alguns anos chegou a ser até acima da inflação. Então, eu acho que nós não podemos diferenciar, né? São funcionários iguais aos outros, trabalhos iguais aos outros, às vezes até mais, porque não tem horários, cargos comissionados, tem que ficar sujeito ao trabalho a qualquer momento que precise deles, né? Então, eu acho que é justo que eles tenham esse reajuste, porque não é aumento. Se falasse ainda em aumento, ainda poderia ter um pé para discordar, mas não é aumento, é o reajuste. Está simplesmente mantendo o poder aquisitivo do que ele ganhava um ano atrás, certo? Se a gente não faz o reajuste, o funcionário cada vez vai se recebendo menos, né? E, repito, isso é feito no comércio, isso é feito nas empresas, isso é feito em todo local. E, para os funcionários efetivos, nós acabamos de aprovar aqui o projeto anterior que dá o direito a esse reajuste. Reajuste, não é aumento. Então, meu voto vai ser favorável. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei 50 de 2022. Está aberta a votação do projeto de lei 50 de 2022. Projeto de lei 50 de 2022 aprovado. Projeto de lei de número 53 de 2022. Dispõe sobre a alteração de dispositivos da Lei Municipal 3.380/2013, de 30 de agosto de 2013, que disciplina o manejo e poda e corte de árvores existentes ou que venham a existir em via logradouros públicos e em áreas de preservação permanente e especial do município, e dá outras providências. Data da entrada, 19/10/2022. De autoria dos vereadores João Batista Martellini Filho, Mário Domingues Júnior, Manuel Vicente Modesto, Jairo de Castro Oliveira, Alfredo Milaré Neto e Ângelo Rafael Benito Silveira de Mello. Este projeto e o subsequente pretendem alterar a lei que disciplina o manejo, a poda e o corte de árvores em logradouros públicos com a finalidade primordial de restituir a pena de divergência antes da aplicação de multas, reduzir o valor de multas, desobrigar os moradores a colocarem galhos de árvores em sacos plásticos para seu recolhimento e garantir maior flexibilidade e dinâmica ao processo de poda. Está em discussão o projeto de lei 53 de 2022. Está em votação o projeto de lei 53 de 2022. Projeto de lei 53 de 2022 aprovado. Projeto de lei número 54 de 2022. Dispõe sobre a alteração do dispositivo da Lei Municipal 3.380/2013, de 30 de agosto de 2013, que disciplina o manejo, a poda e o corte de árvores existentes, ou que venham a existir em vias e logradouros públicos,
em áreas de preservação permanente especial no município e da outras providências. Data de entrada 19/10/2022. De autoria dos vereadores João Batista Martellini Filho, Mário Domingues Júnior, Manuel Vicente Modesto, Jairo de Castro Oliveira, Alfredo Milaré Neto e Ângelo Rafael Belírio Silveira de Mello. Está em discussão o projeto de lei 54 de 2022. Está aberta a votação do projeto de lei 54 de 2022. Projeto de lei 54 de 2022 aprovado. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Como nenhum vereador deseja fazer o uso da explicação pessoal, eu gostaria de informar que na próxima terça-feira, dia 15 de novembro, seria realizada a última sessão ordinária do mês de novembro. Porém, é feriado nacional, dia da proclamação da República. Sendo assim, a sessão que seria realizada no dia 15 de novembro passará para a terça-feira seguinte, dia 22 de novembro. Portanto, agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 22 de novembro de 2022, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão.